Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Caroneiros, esse episódio foi gravado antes da tragédia no Rio Grande do Sul, por isso o assunto não foi mencionado em momento algum do bate-papo. Nós, da equipe do De Carona na Carreira, optamos por pausar as gravações nesse mês de maio para a gente redirecionar os nossos esforços para ajudar como a gente pode. A gente só vai subir episódios que a gente tinha gravado antes e sempre com esse disclaimer. Eu gostaria de pedir a atenção de vocês para o tema e vou deixar o Pix pessoal da minha amiga Gabriela Bordache, gaúcha, que está atuando na linha de frente em Porto Alegre, prestando contas nos stories do seu Instagram. O link das redes sociais dela estão no descritivo desse episódio. O Pix é o CPF 329-966-718-13. Gabriela Bordache. Muito obrigada. O rosto e a voz da minha convidada de hoje estão entre os mais familiares do público brasileiro. Eu tenho certeza que você, só de ver e ouvir, já reconhece a Ana Paula Padrão, que tem 36 anos de carreira na televisão e cobriu um pouco de tudo. Teve guerra, Copa do Mundo, foi correspondente no exterior, comandou bancada de telejornal, sempre com a mesma excelência que demonstra atualmente no comando do reality show MasterChef Brasil. Mas ao mesmo tempo que o trabalho dela, hoje em dia, passa por um outro tipo de reconhecimento, ela é associada à atuação em defesa das causas feministas. Ana Paula criou Women on Top, o maior encontro de lideranças corporativas e empreendedoras da América Latina, e ela tem o Tempo de Mulher, que nasceu com a missão de facilitar o diálogo entre mulheres do C-Level. No programa de hoje, a gente vai aprender sobre esses dois momentos da carreira dela. Vamos embora entender essa missão? Apertem os cintos que a estrada da Ana Paula já começou. Ana Paula, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Como vão, caroneiros, caroneiras? É um prazer estar aqui. A gente está tentando marcar esse bate-papo já tem um tempo, mas por causa de uma série de coisas que você não controla na vida, só rolou hoje, mas hoje tá bom, né? Hoje tá lindo. Ia ser na semana que o Gustavo sofreu o acidente. Ia ser no dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte. Eu nem sabia o que eu tinha que fazer pra desmarcar tudo que eu tinha marcado na vida, né? Assim, pra parar a vida. É engraçado essa coisa de parar a vida, porque você sabe que você precisa, não existe nenhuma dúvida sobre isso, mas como é que faz pra parar a vida, sabe? Você para e aí as pessoas começam a ligar, elas não sabem ainda, aí você não atende, parece que você está sendo mal educada, e assim, é uma complicação. Mas passou, e eu acho que eu fiz a coisa certa, porque eu realmente parei a minha vida durante mais de 2 meses, e foi um processo muito interessante para mim, muito importante para mim e para ele. E como casal? Eu acho que como indivíduos, sim. Mas como casal foi muito interessante, foi até divertido, sabe? Porque o grau de intimidade que você alcança quando uma pessoa está completamente sem nenhum tipo de locomoção em casa e a outra tem que ficar ali dando assistência para tudo, para comer, para se deslocar até a sala, para ficar sentado, para virar na cama, para tudo. É uma coisa que... E a gente se diverte junto, então... Que bom. Meu marido é muito bem-humorado, ele fazia piada de tudo, então a gente ria boa parte do tempo, sabe assim, entre uma crise de dor e outra, entre, né, uma fisioterapia e outra, um remédio e outro. Eu tinha um quadro de remédios gigante na parede para eu seguir durante o dia. A gente se divertia. E eu imagino que para você, que sempre teve a sua vida tão centrada no trabalho, tenha sido uma experiência muito também de olhar para si, né? De você parar um tempo e ficar com você mesmo e com ele. Como que foi não focar no trabalho pela primeira vez? Não foi difícil. Não foi? Não foi difícil. Pelo contrário. Eu tinha passado por uma experiência similar a essa na pandemia, ali no início do isolamento social. Eu também parei muito as minhas atividades e fiquei
numa espécie de parênteses do tempo. Eu me lembro que eu ia no mercado e a gente podia entrar de um em um no mercado e fazer fila e com máscara e com luva e aquela confusão da pandemia, aquelas imagens estranhíssimas. E eu comprava uma coisa que meu marido gosta muito, que é abacate. Nem sempre eu encontrava abacate maduro. Então eu comprava abacate e deixava amadurecer. E eu estudei várias maneiras de amadurecer mais rápido o abacate. Botar para tomar sol, botar dentro de um papel, botar dentro do forno desligado. E eu fiz várias tentativas, então eu me lembro de passar muitos dias muito focada no amadurecimento do abacate. Que era uma atividade bastante produtiva, mas, né, se você pensa nesse detalhe da sua vida no meio de uma pandemia, eu acho que eu sou muito capaz de focar em outras coisas que me pareçam produtivas e que não necessariamente estejam associadas ao trabalho como a gente o conhece, sabe? E ali com o Gustavo era um trabalho, talvez o trabalho mais difícil que eu já tenha feito. Eu entendi que cuidar de alguém que não se locomove, que não se movimenta, é um trabalho insano, porque ele demanda você... Eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia sentado por mais de 2 minutos. No fim, eu brincava que eu queria botar uma daquelas coisas que medem os passos, para saber quantos passos eu estava dando por dia. Por dia, sim. Uma coisa que mudou muito foi que eu passei a comer, tipo, 3, 4 vezes mais do que eu como normalmente, porque eu sentia que eu precisava de energia física. Então, assim, é um trabalho, hoje em dia eu admiro muito mais as cuidadoras e os cuidadores desse Brasil imenso, e gente que às vezes nem tem horizonte, porque eu sabia que eu ia sair daquela situação, mas tem gente que não tem isso, esse horizonte, que tem uma filha, um filho, um marido, um pai, uma mãe, que estão permanentemente sem locomoção, precisando de remédio, precisando de assistência para tudo, e a sua única alternativa é estar ali, porque é isso, né? Que outra saída você tem? Você não tem muita escolha nessa hora. Então, assim, eu respeitei muito, porque não é nem só o trabalho físico, é a energia emocional de ver que a pessoa que você ama está sofrendo, está em dor, e não há nada que você possa fazer senão dar para ela o remédio que o médico disse, vai lá e dá para quando tiver dor. Sim, e dar um acolhimento emocional, né? E é isso, e fazer aquela situação parecer a mais divertida possível dentro daquele contexto. Então, assim... Não, difícil teria sido se eu tivesse que trabalhar no meio dessa confusão na minha vida, sabe? Não foi difícil, não. Foi bem natural. E, sim, assim, acho que eu pensei bastante sobre mim mesma, mas depois, no pós. Na hora, você foca no que você tem que fazer e vai. Vocês maratonaram muita série? Não dava, porque... Não. Ele tinha muita coisa quebrada no corpo, então ele conseguia ficar sentado basicamente na hora de comer, e assim mesmo para manter uma rotina. Então eu fazia questão de tirar ele da cama, botar na cadeira de roda, levar para a sala, para ele comer num outro ambiente, sabe? Mas ele não conseguia ficar sentado muito tempo, dava muita pressão nas vértebras costas que estavam quebradas, nas escápulas que estavam quebradas, a bacia estava quebrada. Não dava, sabe? Então, não tinha muita posição para ele. Ele assistiu algumas coisas, mesmo assim, depois de um mês, quando a dor ficou mais controladinha, na cama hospitalar, numa posição X, e aí eu comprei um tripé para ele, e ele conseguia botar o iPad bem aqui, e ele assistia deitado, sabe? Sei. Mas também não era por muito tempo, porque tem que ficar mudando a posição o tempo todo. Não tem muito o que fazer. É comer, fazer higiene, tomar remédio, bater um papinho e tentar fazer aquela fase passar rápido, sabe? E passou, né? Passou. Ana, voltando para o começo da sua carreira, eu vi que você é uma mulher muito... Me corrige se eu estiver errada. Porque eu vi você falando para Tati Bernardi que você tem a síndrome da impostora. Mas eu vi você lutando... Tem alguém que não tem? Porque se tem, eu não conheço, tá? Tem. Eu já entrevistei gente que não tem. Tem gente que não te conta que tem, hein? Pode ser. Eu acho que tem isso. Você, no começo da sua carreira, foi desmotivada a seguir em frente com a questão do jornalismo. Uma pessoa falou para você desistir do ramo. E mexeu muito comigo, porque eu acho que, por ela ser uma profissional da área, e você na época não era... Eu não sei se eu não acreditaria nessa pessoa, entende?
E você, em momento algum, aceitou aquilo como verdade. Thaís, eu conto essa história quase como uma anedota, porque ela não teve importância. Eu tinha tanta coisa para fazer. Primeiro eu tinha que sobreviver, porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que pagar minhas contas. E quando você precisa pagar a conta, tanto faz que você vai se empregar ali e ali, você pega o que aparece para você. Muito menina, muito começando, muita gente me dizia, você tem talento para o jornalismo, então aposta nisso. E eu apostava. Se você me perguntasse assim, o que você preferia? Eu preferia apostar em jornal ou numa revista. Eu não tinha sonho de fazer televisão. Mas estava abrindo uma TV em Brasília, estavam contratando pessoas. Então eu meio me senti na obrigação de ir até lá e deixar o meu trabalho para ele ser avaliado, porque se eu fosse contratada, eu provavelmente teria um salário melhorzinho do que o que eu ganhava naquele momento, na rádio onde eu trabalhava, na TV local pequenininha onde eu trabalhava. Então, era muito assim, atirar para todos os lados, tentar todas as coisas. E do mesmo jeito que ela me disse, você não tem jeito para televisão, não vai fazer isso porque não é para você, muitas pessoas me diziam, você tem muito jeito para TV, você é boa nisso, olha só que matéria incrível você acabou de fazer e tal. Então, não foi determinante. Eu conto quase como uma anedota, porque é engraçado você ver uma pessoa que fez uma carreira, 30 anos mega sucesso em jornalismo, e a primeira pessoa que te avaliou nisso disse assim, querida, não vai dar para você. Mas eu não realmente, eu sou uma pessoa eu sou muito realista, mas eu sou muito positiva. Tipo assim, eu despachei as malas destrancadas, sem identificação, e não me passa pela cabeça o voo inteiro que elas não chegarão, sabe? Elas vão chegar. Se não chegarem, eu vou fazer, nossa, sério que não chegaram? Mas elas sempre chegam. Então, eu sou muito positiva, eu trabalho com... Eu faço as fundações para que a coisa dê certo, mas na hora de lançar, eu tenho que acreditar que vai dar certo. Porque senão, de que adiantou eu ter estudado, eu ter feito as fundações, eu ter me dedicado, se na hora eu vou ficar morrendo de medo. Eu até morro de medo, mas eu acho que eu sou mais corajosa do que eu tenho um pouquinho mais de coragem do que de medo. Então, nunca representou um não verdadeiro, sabe, para mim. Nunca abalou a sua confiança e te fez questionar. Inclusive porque não era assim, nossa, meu sonho é fazer TV, eu acho que tem isso também. Fazer jornalismo. Não era. Sério, gente, eu nasci em Brasília, que era o fim do mundo. É uma cidade super novinha. Não tinha muito mercado. Eu tinha que escolher alguma coisa para fazer na faculdade, escolhi alguma coisa que em algum momento pudesse me tirar de Brasília, pudesse me levar a ver o mundo. E aí eu estava me formando, eu precisava de emprego, eu trabalhava já desde os 15 anos de idade, estava tentando trabalhar na área, né, em jornalismo, e apareceu essa oportunidade de levar uma fita, eu fui lá, levei, mas se desse, deu, se não desse, também, sabe? E 4 meses depois, a Globo me viu nessa emissora e me chamou para trabalhar lá. Aí falei, bom, né? Ainda fiz conta, sabia? Porque o horário não batia, eu precisava ter 2 empregos, e o horário que eles me ofereceram não batia muito com o meu. O que eu levava em consideração era isso, quanto eu vou ganhar no fim do mês, quanto eu vou ter que me dedicar, não era onde isso vai me chegar. Isso é uma outra coisa que eu tenho muita facilidade para administrar na minha vida. Eu acho que a TV é um lugar de egos muito grandes. E o meu ego está muito sob controle. Eu trabalhei muito isso a vida inteira, muito mais para ter autoestima, para ser uma pessoa empoderada, do que para ter que abaixar o meu ego. Eu não sou uma pessoa que chega nos lugares chegando. Se eu puder não ser reconhecida, eu vou adorar. Se eu puder passar um fim de semana inteiro dentro de casa, cozinhando e lendo, e vendo uma sériezinha com o marido, eu vou amar muito mais do que ir para uma festa, muito mais do que... Eu tenho preguiça de sair, eu tenho preguiça de ver pessoas, eu morro de preguiça de ir a festas. Eu também. Eu não sou uma pessoa que, sim, gosta de ser reconhecida, insensada, e eu fico muito mais confortável na minha do que...
Então, não tenho muito, assim, eu nem compreendo a coisa do status. Se fosse pelo status, eu não teria chutado os empregos que eu chutei na minha vida. Assim, estudando a sua história, você abriu mão dos cargos que as pessoas mais desejavam. Talvez todos os seus colegas de trabalho desejassem o seu cargo. Não sei, não perguntei para eles, mas realmente muita gente queria aquela cadeirinha, aquelas cadeirinhas. Aquelas cadeirinhas. Mas vamos lá, vamos antes. Você foi para o Afeganistão. Fui para vários lugares, bem legais e exóticos e diferentões. Você morou em vários lugares? Não tantos. Eu morei em Brasília quando eu comecei. Eu nasci em Brasília e morei lá até quase 30 anos de idade. Depois eu fui para Londres, eu fui correspondente em Londres. De lá eu mudei para Nova York também como correspondente. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para São Paulo e estou em São Paulo desde então. Desde 2000. Portanto, 20 e tantos anos. Eu acho que eu não tenho mais tempo de São Paulo do que em Brasília, mas daqui a pouco eu empato. Então, já é parte da minha vida aqui. Mas eu viajei muito, assim, eu viajei muito mais do que a imensa maioria das pessoas que eu conheço. O Afeganistão é uma história famosa, porque era um país muito fechado na época, mas eu visitei muitos lugares interessantes. Eu fui visitar o extremo norte do Alasca, dentro do Polo Norte geográfico, uma cidade deste tamanho chamada Barrow. Eu não fui lá uma vez, eu fui 2 vezes. Eu conheci coisas muito interessantes no mundo, conheci vários países do continente africano, tanto a África subsaariana quanto a África mais ao norte. O que eu menos conheço é o que está mais pertinho da gente. Assim, eu conheço pouco da América Central, mas a Ásia eu fui a vários países. Eu gosto de viajar. Já gostei mais, hoje eu estou meio preguiçosa. Mas Você era mais nômade antes? Eu era mais nômade antes. Tanto na vida mesmo, né? Cotidianamente, eu queria estar viajando o tempo todo, quanto de alma. Eu precisava estar em outros lugares para me alimentar de outras coisas. E hoje, curiosamente, eu me alimento muito mais de outras coisas quando eu estou no mesmo lugar. Então, uma coisa que facilita a minha vida é que eu não tenho medo de mudança. Nem de mudar de lugar, nem de mudar de pessoas, nem de mudar de objetivos de carreira, mas eu não tenho medo de mudar. Eu dizer assim, não, eu mudei, eu gostava de rosa, hoje eu não gosto mais. Eu não tenho o menor medo disso. E as pessoas se deixam, entre aspas, patrulhar pelas escolhas que fizeram. Então, se eu escolhi que essa é a música da minha vida, poxa, eu não posso mudar de música? Não, assim, eu enjoei dessa música, eu não quero mais ouvir essa música, eu enjoei dela, não quero. Eu faço isso com muita facilidade, sabe? Eu gosto da mudança, eu me sinto atraída pela mudança. Então, quando alguma coisa flerta comigo, pisca pra mim, falo, será que vai ser legal aquilo? E eu vou. Já, claro, hoje em dia eu faço isso com muito mais maturidade, eu penso muito mais antes, eu sou muito mais reflexiva. Sempre fui ponderada, mas eu tô mais tranquila, calminha. Mas assim, se flertou comigo, eu falo, que coisa interessante, acho que eu vou aprender a fazer isso. E vale para tudo, desde crochê até, sei lá, pilotar avião. Eu acho que ainda vou ter umas 2 carreiras pela frente. Você não tem medo de encerrar ciclo? Eu adoro encerrar ciclo. Você tá brincando? Eu amo encerrar ciclo. Você não abre outro se você não encerrar o seu. Mas você não tem problema em falar, acabou essa carreira. Você não pensa no que poderia ter sido, você não viveu um luto. Gente, como assim? 28 anos não tá bom de carreira? Tá ótimo. Quantos anos a gente tem na nossa vida? 28 pra mim tá maravilhoso. Não, mas assim, você falando de tantas mudanças, eu sei que depois você já teve inúmeras empresas. Pra você, tudo bem acabar. Tudo bem acabar. Tudo bem acabar. Se você olhar a minha vida, você vai ver o quanto de coisa na minha vida que já acabou. Assim, se eu não tô feliz, eu simplesmente vou embora. E acabou. E pronto. E aí, depois que você voltou do Afeganistão, me corrija se eu estiver errada, você foi pro Jornal da Globo. A última cobertura que eu fiz a partir de Nova York foi a minha primeira ida ao Afeganistão, em 2000, em junho ou julho de 2000. Sob o regime talibã, então um país bastante fechado, muito desfavorável para mulheres.
E eu fiz uma série, algumas séries, voltei com essas séries. Eu passei em Nova York para fechar o apartamento onde eu morava, fechar a conta do banco e voltar para o Brasil. Então, em agosto, eu já estava sentada na bancada do Jornal da Globo e apresentando a série do Afeganistão. Então, eu saí praticamente do Afeganistão para São Paulo, que era uma cidade que eu mal conhecia. Era uma cidade, para mim, muito assustadora, muito grande. Eu sou muito desorientada, assim, eu não tenho senso de orientação, eu me perco. Se eu não fizer todo dia o mesmo caminho para passear o cachorro, eu me perco no bairro. Eu entendo. Então, para mim, São Paulo ainda é um bicho muito esquisito. Eu demorei muito tempo para conseguir ter carro, para conseguir ter coragem de dirigir, porque a gente se perder, primeiro que toma um tempo horrível da vida, porque o tempo que eu gasto me perdendo nos lugares é infernal, eu me perco em hotel, sabe? Assim, desço no andar errado e fico procurando, aí tenho vergonha de dizer para as pessoas, eu tô perdida, mas onde você queria ir? Eu também não sei onde eu queria ir, eu queria passar naquele lugar que tem uma parede amarela, é sempre muito difícil isso. Então, se eu posso trabalhar em qualidades minhas, por que eu vou trabalhar na dificuldade, né? Detesto me perder. E dá uma aflição também, porque não é assim, só me perdi. É tipo, eu não reconheço o lugar onde eu tô. É como se aquela peça nunca tivesse sido vista, aquela rua nunca tivesse sido cruzada. Sei lá, e é um falta pânico, umas... né? Eu fico com taquicardia. Eu também fico. É ruim, me deixa muito ansiosa me perder. Eu também, antes do Waze dirigir, era um horror pra mim. Pra mim também era muito difícil. Eu imprimia Google Maps, sabe? Eu andava com aquele livro, sabe aquele livro daquele tamanho, com mapa de tudo? Eu tinha muitos daqueles. Mas também. Mesmo assim era muito difícil, eu nunca curti. Eu gostava muito de dirigir em estrada, dirigir em outros países, dirigir em lugares mais simples, né, do que os nossos. Então. Não, mas é muito impressionante essa questão da gente ter esse senso, esse desespero, porque parece que nunca vai passar. É uma sensação, quando você tá perdido, você fala, nunca vai passar, nunca mais vou me achar, meu Deus, nunca mais vai acontecer. Ai, você respira, você fala, não, calma, vou me encontrar, vou me centrar. Eu sinto isso, pelo menos. Eu sinto, me dá crise de ansiedade, me perder, eu não gosto de me perder, não. Não, eu também. E daí você voltou para a bancada do Jornal da Globo, que foi, assim, algo que não se adaptava à sua rotina, o seu horário, você é uma pessoa diurna, mas você topou aquele grande desafio para fazer um movimento na sua carreira, né? Gente, a carreira não cai no colo. Ela não se faz sozinha. A carreira é construída. Então, diante da oportunidade de voltar para o Brasil com um cargo muito bom, e fazer um período de sacrifício na vida num horário que era péssimo para mim e numa coisa que de tudo que eu fiz no jornalismo, o que eu menos gosto é a bancada. Tem um desafio interessante? Tem, você montar um jornal e tal, mas para mim é a coisa menos interessante. Eu gosto de rua. Eu gosto de estar onde as coisas estão acontecendo, eu gosto de conversar com as pessoas. Então, mas era um movimento de carreira muito interessante. E eu estava naquela carreira e não em outra. Então eu falei, não, isso aqui estrategicamente vai me fazer pegar um atalho muito bom na carreira. E foi o que eu fiz. Então, é isso. Você administra a carreira para aproveitar as boas oportunidades que ela te apresenta, porque depois de alguns anos de construção, as portas começam a se abrir. No começo você pega tudo, você pega qualquer coisa, o que aparecer. Depois você vai focando em onde você tem mais talento ou onde você gosta mais de estar. Eu tendo a dizer para as pessoas mais jovens do que eu, que esse negócio de eu gosto tanto disso, é muito legal, eu quero trabalhar com isso. Então, que legal, que bonito. Eu acho um pouco romântico. Eu acho que a gente tem que trabalhar naquilo que a gente é bom. E não necessariamente naquilo que você adora. Sabe, assim, vamos testar travesseiro? Deve ser uma carreira maravilhosa testar travesseiro, né? Cada dia um travesseiro diferente, você pode dormir 10 minutos em cada um. Eu adoraria fazer isso pro resto da minha vida, mas não é testar travesseiro. Então, eu gosto de bancada? Não, mas dos meus 28 anos na TV, eu fiz 14 de bancada. Eu acho que é bastante para quem não gosta tanto de fazer aquilo, sabe? Mas é uma opção de carreira. Foi muito interessante.
me fez ter uma liberdade financeira que hoje é muito vantajosa para mim, porque eu estou com 58 anos, eu posso parar a minha vida durante 3 meses, dizer não vou ganhar dinheiro durante 3 meses, porque eu vou ficar em casa cuidando do meu marido. Uhum. É muito confortável você olhar para trás e dizer assim, administrei direitinho a minha carreira para estar onde eu estou agora. Fiz só o que eu gostava de fazer? Não. Mas é isso. Isso é a vida. A vida não é tão romântica quanto a gente quer que ela seja, não é tão linda quanto a gente quer que ela seja. É uma questão de escolhas. Você vai escolhendo aquilo que parece mais legal em custo-benefício. E não tudo que eu gosto de fazer. Não é bem assim. Eu vi a sua entrevista com a Manu Bordache, que é nossa amiga em comum. Querida Manu. Beijo, Manu. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você falou que comprar o seu primeiro apartamento te gerou um gatilho de estou criando uma primeira raiz. É horrível. É péssimo. Mas assim, você já tinha empregos de grande responsabilidade. Isso não te gerava o gatilho da raiz? Eu nunca parei numa função nesses empregos de grande responsabilidade por mais de, 2, 3 anos. Uhum. Se você pensar que eu comecei em Brasília, cobrindo o que aparecesse, eu fiz política, eu fiz economia, eu fiz geral, eu fiz Congresso Nacional, Banco Central, Ministério da Fazenda, Palácio Planalto, eu fiz muitas viagens para onde os presidentes da República iam, os grandes encontros de chefes de Estado no mundo, viagens para encontros bilaterais da área de economia. Depois eu virei correspondente internacional. E aí você faz um pouco de tudo, né? Uhum. Você faz os grandes acontecimentos daquele lugar, não importa em que área. E eu passei muitos anos fazendo isso e tendo que me deslocar sempre de país para país. Então, você pensa que Londres cobre parte da Europa e alguns outros lugares também. E dos Estados Unidos, você vai para Japão, para a Ásia, fora tudo que acontece nos Estados Unidos mesmo. E aí, eu voltei para outra carreira, que é a carreira da bancada, né? Que é ser âncora de um telejornal. Eu fiquei 5 anos em um, depois 4 anos em outro. Aí, 2 anos fazendo matérias longas para um programa especial de grandes reportagens. Depois, mais 4 anos na bancada. Eu mudei muito durante esse período todo. Então, não era como sentar todo dia no escritório para fazer a mesma coisa. O jornalismo não é assim, né? Sim. Então, eu mudei muito. E depois eu fui para o entretenimento, que é um negócio completamente diferente. Uhum. Inclusive, a escola de comportamento dentro do estúdio é diferente, né? Quando você está fazendo jornalismo, você é permanentemente treinado para que você não demonstre demais para onde está indo a sua emoção. Uhum. Primeiro, para você não induzir a pessoa que está em casa a querer se comportar como você. E segundo, porque despolui o que você quer dizer, né? Despolui tira de você o foco e coloca onde ele tem que estar, que é na reportagem, no fato, na notícia. Sim. No entretenimento é completamente diferente. Quanto mais você se emociona com o que você está fazendo, mais você estabelece um link com quem está em casa te vendo. E eu passei ali os 3 primeiros anos, entendendo esse processo e me encantando com o fato de que eu podia ser mais eu naquele estúdio, ao contrário dos estúdios anteriores da minha vida. Então foi um processo muito interessante, assim, eu gostei muito de fazer aquilo, mas foi desafiador, porque eu já tinha quase 50 anos de idade e estava ali aprendendo uma coisa completamente nova. Eu sabia muito sobre iluminação, câmera, posição de câmera, microfone, produção de maneira geral, mas eu não entendia nada de entretenimento. Mas é muito interessante mudar, né? Então, assim, eu ainda quero aprender outras coisas na vida. Não, mas vamos lá. Peraí. Que momento que o universo feminino chegou na sua vida? No fim dos anos 90, eu era correspondente, eu fazia muita reportagem em lugares que eram especialmente desafiadores para mulheres, pelo menos do ponto de vista ocidental. E
comecei muito a me interessar por esses assuntos porque eu gosto muito de cobertura social e eu acho que qualquer drama, seja ele uma catástrofe natural, uma guerra civil, a ausência de uma matéria-prima básica, crises de fome, governos muito duros, as principais vítimas são sempre as mulheres. Então, se você conta uma história a partir de uma mulher, a sua chance de contar a história daquele lugar é bastante alta. E eu me interessava muito por essas narrativas. Me interesso até hoje. E quando eu voltei para o Brasil para atuar como âncora, era um jornal basicamente de hard news, política, economia, mas apesar de ser muito convidada para, sei lá, um almoço num banco, um seminário de política, eu comecei a ser igualmente convidada por grupos de mulheres que queriam conversar comigo. E eu pensava, o que essa mulherada quer comigo, gente? Sim, eu não tinha uma carreira que não tivesse sido ancorada em nada além de assuntos duros, difíceis. Era sempre política, economia, regiões de conflito no mundo, tal. O que elas veem em mim? E eu, por curiosidade, né, porque eu sou essa pessoa curiosa, ia conversar com elas e eu acabei compreendendo que o que elas viam em mim é que eu era uma mulher que tinha feito uma carreira própria, que não estava lastreada por uma boa relação emocional com ninguém, que não tinha até aquele momento expressado o desejo de ter filhos, e que era bastante respeitada pelos próprios pares e tinha uma aparência feminina. Porque as pessoas que tinham chegado, as outras mulheres, inclusive de uma geração anterior à minha, que tinham chegado em grandes cargos, eram de um momento em que a gente se masculinizou muito para alcançar isso. E eu não estou me eximindo disso, não. Eu acho que eu também me masculinizei bastante durante um determinado período da minha vida. Mas eu acho que despertava um questionamento nelas, como é que dá para ser mulher e ao mesmo tempo ser respeitada? Basicamente era isso. Tá. E aí eu comecei a estudar mesmo movimentos femininos, desde os grandes movimentos feministas ali da década de 60, até o que tinha acontecido com todas nós como grande grupo que entrou no mercado de trabalho, notadamente nos anos 80 no Brasil, do que a gente tinha abdicado, sabendo que estava abdicando ou não, quase sempre não. Comecei a estudar comportamento feminino de maneira geral. E comecei a compreender o quanto eu era uma mulher desequilibrada, o quanto eu tinha me dedicado durante quase 40 anos da minha vida apenas a trabalhar. Só. E aí comecei a me questionar se eu queria casar com o trabalho pro resto da minha vida. Perfeito. E se era só isso mesmo. Estaria tudo bem, era uma escolha. Claro. Mas eu sou muito curiosa, eu queria ver outras coisas, eu queria sentir outras coisas. E eu falei, preciso começar a administrar a minha carreira para que ela pese menos na minha vida. Eu preciso abrir espaço na minha vida para outras coisas. E eu acho que eu fiz isso, de novo, com um monte de outras mulheres que também abdicaram de muita coisa lá nos anos 80 e que estavam finalmente tentando se equilibrar. E tudo isso, obviamente, veio com um processo de análise que já tinha começado antes. Eu devo ter uns 15, 16 anos de análise no total, eu sou bem analisadinha. Eu gosto de pensar sobre tudo. Eu acho que se a gente estuda matemática, a gente estuda ciência, a gente tem que estudar a gente mesmo. Todo mundo devia fazer isso, devia ter aula na escola disso. Eu me identifiquei muito com você quando você falou que você era muito focada em trabalho. E a grande discussão na minha casa com meu marido é que ele tem muitos hobbies e eu não tenho. Nenhuma mulher tem. Não dá tempo. Você acha? Ué, que hora você vai ter hobby, gente? Assim, quantos filhos você tem? 2. 2 filhos. 4 e 6 anos. 4 e 6 anos. Você deve ter alguma estrutura, uma rede de apoio que você precisa administrar. Mas tem muitas mulheres que não têm a rede de apoio, então tem que fazer tudo absolutamente sozinhas. Você trabalha. Você cuida da sua casa.
Sim. O seu marido sabe o que é comprado no mercado Não a tem cada ideia. semana, o mês? Ele não tem ideia. Quem faz isso? Eu. O seu marido tem alguma ideia dos horários dos seus ajudantes? Não. Da planilha deles? Da sua rede de apoio? Se eles querem folga, se eles querem qualquer quando coisa. tira férias, como você vai dar jeito na situação quando você está sem ajuda? Ele tem alguma... Não. Ele tem alguma ideia de material escolar, como você compra material escolar para as crianças, uniformes, coisas assim? Que horas você vai ter hobby? É verdade. Não dá tempo. Essa é a questão, a grande questão feminina. Quando você falou em hobby, mas eu vou além disso. Se você pergunta para uma plateia lotada de homens o que os faz feliz, um vai dizer, eles vão dizer coisas diferentes, obviamente, mas um vai dizer, me faz feliz o futebol, me faz feliz tal coisa. Pergunta para uma plateia lotada de mulheres o que faz elas felizes. Primeiro vai aparecer aquela interrogação na cabeça. Depois, a imensa maioria delas, eu não estou te contando o que eu acho, não, já fiz esse teste 1000 vezes. Uhum. Depois elas vão te contar alguma coisa que está associada à agenda do outro. Ela vai dizer assim, eu fico muito feliz quando meus filhos passam de ano sem recuperação, tão bem. Fico muito feliz quando meus filhos estão com saúde. Fico muito feliz quando meu marido consegue aproveitar um fim de semana, sabe? Sentar assim, responder chamada do trabalho. Falei, não, gente, não é o outro, esquece. Acabou o mundo, não sobrou ninguém. Você está sozinha dentro de casa, você tem que fazer alguma coisa para te fazer feliz. O que te faz feliz? Tem mulher que chora porque não consegue responder essa pergunta. Teve uma vez que levantou a mão, eu falei, o que você gosta? Ela falou, eu gosto de dançar, me faz muito feliz dançar. Eu falei, que lindo, que amor, que resposta linda. E com que frequência você dança? Não dançava, né? Sim, ficou tentando puxar pela memória a última vez que tinha dançado. A gente não tem hobby porque a gente não tem tempo. E é tão grave que a gente não consegue nem responder a pergunta do que te faz feliz. Porque você também vai responder essa pergunta desse jeito. Você vai ter um monte de agendas das outras pessoas que te fazem feliz. Eu ia falar quando dá certo alguma coisa no meu trabalho. A primeira coisa que me veio à mente. Uhum. É isso. Eu fico muito feliz na praia. Uhum. Eu não vivo na praia, mas me deixa muito feliz. A sensação de horizonte e de movimento do mar tem alguma coisa que é calmante para mim. E meu grau de ansiedade cai muito, eu fico muito confortável. O meu corpo faz assim, ele fica gostosinho, sabe? Ele gosta daquilo. Não é sempre que eu estou na praia, mas eu sei responder a pergunta que te faz feliz. Eu gosto de estar na praia. Isso me leva a acreditar que em algum momento eu tenho que criar uma situação onde eu possa estar mais perto da praia em caráter mais permanente. Eu não vou largar tudo, rasgar, já sair correndo e morar na praia. Não é isso. A gente não faz só o que a gente gosta na vida. Mas saber identificar aquilo que você gosta e o que te faz feliz. Gente, se a gente não souber isso, a gente não tem a menor condição de passar por essa vida falando de empoderamento, de autoestima. A gente tem que rever tudo desde o início. E sem responder essa pergunta, não vai. Mas quando você começou a estudar o universo feminino, que você falou que você estava em desequilíbrio, você também não sabia responder essa pergunta? Eu não sabia nem que ela precisava ser feita. Eu não sabia nada. Tá. Eu comecei naquele momento, com quase 40 anos da minha vida, a estudar o nosso direito de fazer boas escolhas para nós. Uhum. Apesar disso, eu acho que eu não fiz escolhas ruins para mim antes disso. Claro. Eu fiz escolhas para um lado só, eu desequilibrei a minha vida. Mas eu decidi sair de Brasília, isso foi muito bom para mim. Uhum. E eu decidi cedo, eu decidi escolher como trabalho alguma coisa que me levasse para fora de Brasília, e eu acho que eu fiz muito bem. Eu escolhi não me casar muito cedo e não depender financeiramente de ninguém e tentar gerar a minha própria renda, e eu acho que isso foi muito positivo para mim. Porque me possibilitou estar sempre com conforto e independência suficiente para dizer, não estou mais feliz aqui, chega, estou indo embora, adeus. E poder ter essa liberdade. Isso.
Então, eu acho que eu fiz escolhas que se parecem muito comigo. E lá, pelas tantas, eu falei assim, bom, é isso que você quer agora para o resto da vida? E eu decidi fazer outras escolhas que me levassem a ser uma pessoa mais equilibrada na vida, que tivesse vivido outras coisas que não apenas o universo do trabalho. Mas isso também é uma coisa típica da minha geração. Eu acho que eu sou uma representante daquela geração de mulheres que entrou no mercado de trabalho meio que imitando os homens e abriu mão de uma série de coisas na vida por esse maravilhoso, encantador, sedutor, lindo, glamuroso mundo do trabalho, que não é assim, hoje a gente sabe, mas naquele momento era, e historicamente foi um momento importante, então não é um motivo de arrependimento para mim, sabe? Sei, mas quando você começou a ver o mercado feminino como uma possibilidade de carreira? Quando eu comecei a perceber que essas questões não estavam respondidas pelas mulheres. Quando eu comecei a compreender que em algumas culturas, como a brasileira, a primeira infância já te dá às meninas uma rachadura de autoestima que será determinante para a vida delas, para o futuro delas. Então, quando você diz para um menino que o futuro dele está da porta da casa para fora e que ele tem que liderar, conquistar, acontecer, fazer, e que o futuro da menina está da porta da cozinha para a sala, no máximo, e que se ela encontrar na sala, na hora de servir um café, alguém que a proteja, isso já vai ser um uau na vida dela, você estabelece a competição entre mulheres, porque se aparecer outra mulher na sala que também chame a atenção, ela vai virar uma rival sua. Uma rival. Ela passa permanentemente a procurar a própria identidade no outro, então ela passa a ser sempre a filha do pai dela, a mulher do marido dela, a mãe do filho dela, e nunca desenvolver uma identidade própria. Ela passa a se escorar na agenda do outro. Quanto mais ela servir, quanto mais ela resolver os problemas do chefe, os problemas do marido, os problemas dos filhos, melhor ela vai ser avaliada socialmente. Verdade. E quanto mais ela corresponder à expectativa social que esta cultura, que é bastante machista, tem dela, mais tranquilidade ela vai ter na vida, ela cede. E eu comecei a entender que quando ela percebe que ela tem outras escolhas, que ela pode fazer outras escolhas, que ela pode ser outra pessoa, de outro jeito, inclusive sem abrir mão de nada disso, mas em relações mais saudáveis do que essas que eu narrei agora, ela se abre e ela vai ser uma mãe melhor, ela vai ser uma mulher melhor, ela vai ser uma trabalhadora melhor, ela vai colaborar de uma maneira mais eficiente com a sociedade do que se ela for só uma cumpridora de expectativa. E eu não estou dizendo que não tem expectativa para homens também. Existe. Sim, existe. E é até muito... É muito mal, assim, eu acho muito pequeno, quase cruel, que a gente espere de um homem que ele lidere, porque senão ele é um loser, ele é um perdedor, ele é nada. Mas isso é problema deles, né? Eu tô aqui para resolver os meus problemas e das minhas amigas. Não, ele precisa se mexer também, né? Vamos lá. Eu também acho. Mas assim, eu também acho, às vezes eu converso isso com amigos homens meus, que eles falam, também existe uma pressão na necessidade de você ser provedor de toda uma estrutura. E eu imagino que isso seja um problema Claro, mesmo. É um peso, imagina. Eu imagino que seja um peso. Mas eu vejo que mesmo assim as mulheres ainda saem muito em desvantagem, como você está falando, e desde pequenas. E daí que surgiu a escola de você? Daí surgiram cursos que eu comecei a fazer aqui e ali, e aí lá pelas tantas, com uma sócia minha, a Natália, a gente montou a escola de você. E a gente compreendeu várias coisas nesse processo. A primeira é que é muito difícil você virar para uma mulher e dizer assim, você não tem autoestima, você precisa estudar. Porque é óbvio que ela vai te dizer, imagina que eu não tenho autoestima, que isso? Eu sou o poder incorporado, bem. Não,
Olha o que eu faço aqui todo dia. Olha que é a minha rotina. Como assim? Como assim? Mas você dar conta da sua rotina não quer dizer que você tem autoestima. Então, né? Mas, em geral, a mulher acha que ser a supermulher e dar conta de tudo é o suficiente. E ela não conta pra ninguém que ela chora no travesseiro toda noite. Foi o que você falou pra mim quando a gente começou. Quem não tem síndrome da impostora? Então, quem não chora de vez em quando no travesseiro, né? Eu choro bastante. Até Eu hoje. também. Mas é uma coisa complexa isso, porque quando eu penso que talvez o que se esperasse de mim era uma coisa completamente diferente, eu passo por coisas assim, tipo, eu tenho muitas seguidoras, mulheres, muitas seguidoras mais jovens do que eu. Uhum. E aí, um dia elas me perguntam assim, a gente quer te dar um presente, qual a sua música com o Gustavo? Eu falei, não tem. Como assim não tem? Eu falei, gente, não tem, desculpa, não tem música com meu marido. Aquela música que vocês dois amam, que é a música de vocês. Eu falei, desculpa, não tem. Uhum. Não tem. Mas elas precisam romantizar a minha relação com o meu marido para me colocar e a ele em alguma caixinha possível de imaginar para elas e para produzir um presente para o casal. Você percebe como é muito mais complexo? Sim. Você precisa atender a coisas mínimas, porque senão você está decepcionando horrivelmente as outras pessoas. São pequenas coisas como essa, não tem uma música do casal, até deixei um emprego que todo mundo queria. Como assim? Como assim você não usa mais aquele cabelo Chanel? O cabelo Chanel. Bancar todo dia a frustração do outro com relação a você é pesado. Tem que ter muita coragem para fazer isso, porque você sabe que no fim vai ser você com você mesmo. Sim. Porque se você, em última instância, se bancar o tempo inteiro, você vai ficar sozinha. Mas a gente nasceu assim. Uhum. E não dá para imaginar, sabe, que por maior que seja a sua família, 10 filhos, avós e primos não sei de onde, essas pessoas estão com você. Elas são o seu esteio. Não são. Porque se você estiver infeliz, você vai ser infeliz sozinha. E a felicidade é divisível, a infelicidade é vivida muito unicamente. E eu não quero ser infeliz acompanhada. Eu prefiro ser feliz sozinha do que ser infeliz atendendo os outros e não sendo feliz eu mesma. Eu imagino que você tenha tido muitas pessoas não te apoiaram em decisões como largar a bancada. Aconteceu? Não, porque eu não contei pra ninguém, né? Não? Eu fui lá e larguei, e quando viram eu já tinha largado. Imagina, eu contei para 2, 3 pessoas que me cercavam ali, que precisavam saber disso. Mas eu não contei pra ninguém. Sim. Não é assim, não é uma coisa que você planeja e sai contando, olha, dia 15 eu vou abandonar esse emprego, vou pro outro. Não é assim. Você vai lá e eu não comuniquei isso para absolutamente ninguém. Sério, eu não... Fazendo a conta exata, 1, 2, 3. Tinham 3 pessoas que sabiam. Nossa. Então, eu não sou inconsequente. Uhum. Eu tinha bastante noção de que eu ia fazer um barulhinho. Eu não imaginei um barulho tão grande. Mas eu imaginei que ia ter ali um barulhinho. E eu estava razoavelmente preparada para isso, emocionalmente, pelo menos. E eu acho que, no fundo, é isso. Para quem que eu estava escolhendo? Para você. Para mim. Eu sabia que aquilo ia fazer bem para mim. Mesmo que ninguém gostasse da decisão. Mesmo que eu fosse bastante criticada. Eu tinha argumentos para justificar aquela decisão. Para os outros, porque dentro de mim ela já estava plenamente justificada. Então, eu meço, claro, o tamanho da confusão onde eu vou entrar e o tamanho do sacrifício que eu vou fazer. Mas, em última instância, é uma escolha minha, para mim. E é isso que muitas mulheres não conseguem fazer. Não conseguem nem compreender. Porque você recebeu uma oferta de emprego para ir para outra cidade. E aí, é uma oferta tentadora, é muito legal. Provavelmente vai representar um salto na sua carreira.
E aí você pensa assim, mas minha mãe tá tão velhinha, né? Eu ir para outra cidade agora, com ela desse jeito. E também, né, assim, sim, meus meninos estão grandes, um tem 15, outro tem 16, mas será que eles vão ficar bem mesmo assim? Eu não sei, talvez não seja a hora. Você procura agendas externas para justificar o seu medo de dar o passo. A gente faz isso. A gente faz isso. Entende? E aí você vai viver o resto da sua vida dizendo que não foi, porque sua mãe estava muito velhinha e seus filhos ainda não estavam suficientemente independentes. E não era. Só que daí você se torna um refém dos outros. E aí um dia você começa a chorar loucamente, você entra na menopausa, você engorda no lugar que você não queria engordar, você fica deprê, você tem insônia, você começa a achar que aquele casamento tá tudo errado, que aquele emprego tá tudo errado, você começa a fazer revisão da vida e você fala, bom, para quem que eu decidi? Uhum. Eu falo da menopausa porque é um momento muito crucial na vida de uma mulher. Sim. Eu acho que é o primeiro grande momento de balanço de vida. E você chega a ele, em geral, já tendo uma família, um casamento, filhos, 2 casamentos, você vai saber, já tendo passado pela construção de uma carreira, seja ela qual for. E aí você entende que a natureza está jogando você fora, está descartando você. Uhum. E você fala, bom, eu vou ter que conviver com isso para o resto da minha vida. É uma outra metade da vida, mas eu vou ter que conviver com isso. O que eu fiz até aqui com esse instrumento maravilhoso que eu tenho, que é o meu corpo, a minha cabeça, para viver bem uma segunda etapa que vai ser diferente, porque é outro corpo, é outra cabeça. É outra cabeça. Entende? Sim. Então, eu falo muito isso para as mulheres mais novas. Entra num acordo com você mesmo, porque depois da menopausa é mais difícil. É um momento muito difícil, é muito mais difícil fazer isso. Quando você saiu da bancada do SBT, foi para investir em projetos de mulheres. Na verdade, ali eu já tinha um embrião. Ali eu já tinha aberto a minha primeira empresa, que era a Tuareg, que era uma produtora de vídeo. E eu já tinha na cabeça uma plataforma de comunicação com mulher. Eu já estava trabalhando nisso. Eu não tinha lançado ainda, mas eu já estava trabalhando nisso. E quando eu saí do SBT, eu achei que eu já poderia fazer a transição de carreira, deixar o jornalismo e ir para um outro lugar, que eu imaginava que iam ser as minhas empresas e a comunicação com mulheres. E eu achava que o mercado tinha compreendido e assimilado isso. Mas isso não aconteceu. Quando eu saí do SBT, eu tinha um convite do SBT, um convite da Band e um convite da Record para fazer bancada. Uhum. E quando eu disse não para esses 3, o meu telefone simplesmente ficou mudo. Ele parou de tocar e ninguém mais me ligou. E eu falei, nossa, mas é assim, melancólico desse jeito, fim, ninguém mais vai me chamar para nada? E não, ninguém mais me chamou para nada. E aí eu pensei assim, nossa, mas que não que eu tô tomando na cara, né? Esse não deve estar no ranking dos piores nãos da minha vida. Assim. Eu imagino. Falei, pô, eu tenho 28 anos nesse negócio. Não, eu tinha 24 na época, 26. E não é possível, assim, eu virei escrava deste sucesso, eu preciso fazer isso que o mercado quer, senão eu não tenho nenhum valor, zero. Falei, não é possível, todo mundo é múltiplo, eu devo ter feito alguma coisa errada. E aí eu recuei e pensei, eu acho que eu preciso mais tempo, eu preciso comunicar melhor isso para o mercado. E aí eu aceitei um dos 3 convites, eu fui para a Record, assinei um contrato de mais 4 anos de bancada, e pensei, eu tenho 4 anos para comunicar para o mercado que eu não vou mais fazer isso. Puramente se eu não comunicar direito, é incompetência minha. E aí eu fiz isso durante 4 anos. Eu comuniquei com muitos eventos para mulheres. Eu abria a Tempo de Mulher. Eu fiz um barulho da Tempo de Mulher. Comecei a fazer muitos eventos para mulheres. Eu juntei um grupo de mulheres em torno de mim. E aí, logo depois disso, eu comecei a receber 1000 outros convites, inclusive para ser diretora da revista Cláudia. Revista Cláudia. Sabe assim, as coisas começaram a andar para o lado que eu
toquei as coisas, mas eu precisei rever estratégias. Eu achei que eu já tinha comunicado bem, eu não tinha comunicado bem não, o erro foi meu. Então, uma coisa que a gente fala muito aqui é de branding. E você fez um rebranding nesse momento. Para quem quer ir para uma outra frente de mercado, o que você aconselha? Não fazer o que eu fiz, que é achar que os outros estão te entendendo e não estão te entendendo nada porque você não está sendo claro o suficiente. Tem que estudar. Não é assim, o vento está soprando para cá, vamos para lá. Tem que estudar, você tem que estudar que imagem você quer vender, porque as pessoas vão comprar aquilo que você vendeu. E elas não vão comprar aquilo que elas não estão vendo. Então, mudança de carreira, mudança de imagem, tem que ter um estudo. Por exemplo, quando eu, depois de um ano, acabei indo para o entretenimento, aceitando o convite para fazer o MasterChef, a primeira coisa que eu pensei é meu cabelo tem que ser completamente diferente do cabelo anterior. Então eu falei, eu corto o cabelo bem curto e não sei, eu já tive cabelo curto, gostava muito, mas hoje em dia eu tô numas de Sansão, assim, maravilhoso. Tô com dificuldade para desapegar do cabelão. E então eu falei, então eu vou deixar o cabelo crescer e vou usar ele bem diferente. Hoje eu uso bastante a alfaiataria numa boa no programa. Mas ali nos 3 primeiros anos você não vai ver uma calça comprida, você não vai ver um blazer, uma camisa. Era só vestido, saia, top, coisas muito diferentes, coisas que você não vai ver na bancada de um telejornal. Eu usei maquiagem mais, hoje não, eu voltei para minha maquiagem que é um pouco menos marcada. Eu marco um pouquinho o olho, mas mais suave. Os primeiros 3 anos eu usei maquiagem muito marcadona. Para mudar a imagem e tornar ela um pouco mais macia, menos dura, menos séria. E embora eu tenha demorado uns 2 anos para ficar assim no ar, a imagem que eu passava já era essa. Então eu imaginei muito como fazer isso. Outras coisas você não vai mudar completamente, né? Assim, eu não mudei a minha voz, porque essa é a minha voz, não tem jeito. E é uma voz que transmite um pouco mais de seriedade. Mas eu também não queria quebrar completamente a imagem anterior. Eu tinha um patrimônio muito, muito grande acumulado em credibilidade, e ele é precioso, eu não queria perder esse patrimônio. Então, apesar de usar roupas mais femininas, não é que eu usava saia que decote no umbigo. Pelo contrário. Por quê? Porque aquilo poderia, de alguma maneira, arranhar o patrimônio de credibilidade. Então, não é que eu queria ir para o entretenimento sexy. Eu queria ir para o entretenimento mais macia, mais soltinha, mas não sexy. Tudo isso é estratégia e você pensa, né, como fazer. Então, desde que imagem física você passa, até como você se comunica, o que você diz. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não entende direito ainda para fazer. Então, tem que estudar muito aquilo que você quer falar, porque você vai ser demandada para falar sobre isso. E se você não falar bem, não vai colar com você essa ideia. Então, tudo isso eu acho que tem que ser bem estudado, assim, bem pensado. Tanto que eu dei 2 passos atrás e passei 4 anos fazendo isso. E se posicionando, então, também como uma comunicadora para mulheres. Mas o MasterChef, ele foge um pouco do seu branding de comunicação para mulheres. Aí já é um outro branding, correto? Aí sou eu, respeitando quem eu sou. Eu sou muito múltipla. E como eu te falei, eu não tenho medo de mudar. As pessoas precisam entender que eu tenho muitos lados. Você explica isso claramente. Vocês precisam entender que eu tenho muitos lados. Mas demorou. Porque as pessoas te cobram. Da minha saída da bancada até hoje, foi um treinamento para que as pessoas compreendessem que eu mudo e que eu sou muito múltipla. Que eu gosto muito de praia, mas que eu posso ter uma casa no campo. Que eu gosto muito de viajar, mas eu posso estar cansada de viajar e querer ficar mais em casa. Que eu gosto de cozinhar, mas eu não gosto de gravar receita, porque eu acho que dá muito trabalho. Não é a principal coisa da minha vida. Não quero ter um restaurante. Que eu gosto de conversar com mulheres, mas que eu gosto muito mais genuinamente de conversar, seja lá com quem for. Que eu gosto de jazz, mas eu posso gostar de funk.
que eu gosto de ler, mas não necessariamente só um tipo de leitura. Que, sabe assim, não vai ser difícil me botar numa caixinha. Vai dar trabalho, você não vai conseguir. Então nem tenta. Assim, já acostuma que ela vai mudar em alguma coisa, que tudo bem, é melhor para todos nós, né? E isso é mais difícil de comunicar? Para mim foi. Eu imagino. Mais difícil de comunicar. Porque você não pode dizer assim, nossa, ela sempre usa batom vermelho. Não. Eu passo meses achando batom vermelho a coisa mais esquisita do mundo. Aí eu entro numa fase batom vermelho. Gente, eu acordo, tem dia que eu só quero sair com roupa hippie. Eu só quero sair estampadona, largada com franja, um negócio meio burro. E aí eu passo mais 4 meses só querendo sair de terno. É colete, calça comprida. Tem época que eu uso salto, tem época que eu não posso ouvir falar em salto. Tem época que eu passo, sei lá, meses usando um coque no alto da cabeça. Tem época que eu gosto de brinco grandão, tem época que eu gosto de brinco pequenininho. Não dá pra... Eu deixei de ser escrava desse negócio de vamos fazer um estilo, porque eu não tenho estilo. Sim. Eu não consigo ter estilo. Meu guarda-roupa é uma confusão de estilos, tem coisa de tudo quanto é jeito. Eu gosto mais de cor do que de beijinhos e clarinhos. Tá, isso dá pra dizer que eu gosto mais de cor, mas eu acho que é a única coisa que dá pra dizer mais ou menos no meu guarda-roupa. Então, você tem que se respeitar também, você tem que saber quem você é. Não tenta estabelecer uma coisa que não parece com você, porque você vai se trair uma hora qualquer. Toda vez que eu tentei, deu errado. Vou ter esse estilo de roupa, porque eu acho que isso comunica. Putz, aí no dia seguinte estava eu de bata hippie, entendeu? E sandália de dedo. Maravilhoso. Achando maravilhoso, assim, sabe? Aí eu falo, putz, tem nada a ver com aquilo, meu Deus. Mas mesmo assim, você construiu uma história e uma imagem sólida. Eu acho que explicando para as pessoas essas mudanças, pelo menos, fez muito sentido quando eu olho de fora, quando eu estudo a sua carreira. Mas eu vejo uma paixão sempre voltada para mulheres, mas eu vejo também no seu branding muito você falando para a mulher se aceitar, que você falou 58 são os novos 58. Exatamente. Então eu acho que você é muito coerente na sua mensagem. As roupas podem mudar, mas eu acho que a sua essência permanece a mesma, sabe? Eu acho que essa palavra que você usou talvez tenha sido a palavra que eu mais persegui na minha vida, ter coerência. Eu mudo muito, mas eu sou muito coerente. Eu senti isso também. Muito coerente. Ou pelo menos eu persigo dramaticamente a coerência, que eu acho que é um valor muito negligenciado hoje. O fato de você gostar hoje de rosa e amanhã só gostar de vermelho não quer dizer que você esteja sendo incoerente. Mas você defender um ponto de vista que te leva a um caminho na vida e amanhã você mudar e partir de outro princípio que te leva para outro caminho na vida, é incoerente com você, é incoerente com as pessoas com as quais você assumiu um monte de responsabilidades. Eu tento ser essa pessoa coerente. Tipo, eu não vou emitir opinião sobre qualquer assunto nos 12 segundos em que as redes sociais querem que eu faça isso. Eu não farei isso. Eu não faço. Poxa, mas você está perdendo um monte de engajamento, um monte de likes. Pois é, né? Paciência. That's life, baby. Falando sobre ainda seu trabalho com as mulheres, tem uma frase sua que mexeu muito comigo, que foi que o poder é muito solitário, principalmente para a mulher. E isso direciona o seu trabalho no Women on Top, que é um trabalho com mulheres de C-level. Constantemente aqui eu pergunto para as pessoas o que é sucesso para você. E ninguém nunca me respondeu solidão. Você acha que é um tabu? Eu acho que tem vários tabus envolvidos nisso e a solidão é um dos fortes. Por quê? Porque você não chega à cadeira número 1 por acaso. Você chega à cadeira número 1 porque você trabalhou fortemente naquela direção. E quando eu digo fortemente, eu quero dizer que tem um double click em mulheres porque elas passaram por muito mais do que os homens na mesma carreira para conseguir a cadeira número 1. Eu poderia te citar aqui 1000 estudos sobre carreira feminina e carreira masculina, momentos de carreira feminina e carreira masculina, inconsistências no desenvolvimento da carreira para a mulher
que não existem para os homens. Mas não há dúvida de que ela fez muitos sacrifícios para chegar lá. E quando ela chega e ela entende que ela passou o dia inteiro ticando a agenda dela e ela conseguiu, e ela não esteve em nenhum daqueles lugares, bate aquela solidão noturna em casa, você vai dizer o quê? Ninguém me empurrou para cá, eu vim porque eu quis. Uhum. Mas eu acho que tem muitas executivas chegando nesse momento. E, por um motivo ou outro, ou porque estão fazendo uma revisão de vida, ou porque estão passando por processos difíceis, os de layoff, que foram inúmeros nos últimos anos, estão fazendo revisão de carreira. E eu acho muito saudável isso, porque não necessariamente você precisa estar na cadeira número 1 para que o sucesso se materialize na sua vida. Ele nem sempre se materializa num posto, numa cadeira. Aliás, seria muito saudável que o sucesso representasse coisas diferentes para pessoas diferentes, né? Uhum. Eu nunca quis seguir carreira executiva. Eu sempre tive certeza que ser executiva não é para mim, embora compreenda muito os dramas das executivas, estude muito e tenha um grupo de mulheres com quem eu me encontro de vez em quando para falar disso. Eu nunca quis ser uma executiva, eu sempre soube que não era para mim. Porque eu mudo, né? Uhum. E aí você assume um compromisso com uma empresa inteira e você muda. Mudei. Quero mais isso. Não é para mim isso, sabe? Uhum. Eu gosto mais de coisas que eu consiga produzir a partir do meu esforço pessoal, mas que o trabalho em grupo seja muito importante. Então, mas você tem razão, solidão anda quase de mão dada com sucesso. Pelo menos sucesso corporativo, né? Sucesso corporativo, sim. E a Women on Top são mulheres que as pessoas podem se inscrever? Como o Women on funciona? Top é o grande evento anual da Tempo de Mulher. É um evento para mulheres executivas e sobre mulheres executivas, sobre a carreira executiva. Então a gente tem um palco, esse ano serão 2 palcos bem grandes, que funcionam às vezes sobrepostos e às vezes não. Mas, enfim, é muito conteúdo. A gente precisou de 2 palcões, porque no ano passado faltou tempo, onde se revezam presidentes de empresa, as presidentes das maiores empresas no Brasil, as mulheres que estão nas cadeiras número 1 das empresas, e falando sobre temas que são caros de alguma maneira a elas, e essa é uma decisão muito individual sobre o que elas vão falar. E também painéis de discussão com mulheres C-level sobre assuntos que estão na pauta das carreiras executivas naquele momento e que não necessariamente fazem parte do trabalho. Por exemplo, saúde mental feminina, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar hoje em dia. Com certeza. E que não necessariamente faz parte das suas atividades cotidianas como executiva, mas que é um assunto que a gente precisa conversar sobre, porque ele ficou hiperexposto no pós-pandemia. Eu acho que ele é muito importante, é muito relevante, a gente precisa falar sobre isso para não carregar tabus. Mulheres 50 mais, o início da segunda fase da vida e o etarismo envolvido nisso, a falta de planejamento para esse momento importante, né? A gente planeja como a gente quer se aposentar, mas a gente não planeja como a gente quer passar pela menopausa. Sim. É um erro, meninas, prestem atenção nisso, tem que planejar. ESG e o quanto isso é importante para mulheres. Empreendedorismo, a gente vai ter um painel sobre empreendedorismo esse ano, e a gente tem, nesses 2 palcos, a gente tem 500 pessoas na plateia em cada palco, portanto 1.000 pessoas circulando permanentemente, uma série de ativações de vários produtos e serviços, e uma sala de mentoria, que também funciona o dia inteiro. Interessante. A gente traz mulheres que ou estão em conselhos hoje, ou tiveram uma carreira corporativa muito importante e hoje resolveram trilhar outras coisas, para falar com meninas mais jovens, e que a gente seleciona e dá isso de presente para elas. Em geral, uma das empresas que é parceira abraça essa sala,
E aí a gente consegue proporcionar isso para as meninas mais jovens. Então, assim, é um dia inteiro, é um sábado, esse ano vai ser no 4 de maio. Sim, a compra de ingressos está aberta e a gente tem uma promoção, inclusive, rolando nesse momento, que é você tem acesso aos 2 palcos, pelo preço que seria um só. Eu tô falando isso aqui, mas eu nem sei quando esse programa vai ao ar. Meu sócio que cuida disso vai me matar, porque eu tô falando isso aqui agora. Cris, desculpa. Nem sei se eu podia, mas enfim, é isso que tá rolando e é um dia bem legal, porque é isso, você encontra com muita gente, você tem a oportunidade de chegar perto de muita gente, de muitas mulheres que a gente admira. Conhecimento, network, inspiração. É um dia muito legal para mulher. Vale a pena, vou querer ir. Opa, tá convidadíssima você. Eba, eu vou. E, voltando à minha pergunta, que eu sempre faço aqui no podcast, o que é sucesso para você? Tempo. Sucesso para mim é ter tempo. O grande bem, a coisa mais preciosa da minha vida hoje é tempo. Eu acho que eu serei uma pessoa muito bem-sucedida quando eu aprender a dizer todos os nãos que eu gostaria de dizer para poder dizer os sims que são muito importantes para mim. E isso está em processo de construção ainda. Depois desse episódio que eu passei com meu marido, eu pensei muito sobre isso. Eu pensei muito sobre o tempo que eu gasto, a hora mulher, a hora homem que eu gasto, para atender pessoas, histórias que às vezes parecem tolas, mas que tomam muito tempo da minha vida. Poxa, mas é só um prefácio. São 20 linhas. O que te custa? Tá certo, eu sei, eu faria provavelmente em 10 minutos, mas por quê? Porque eu tenho 40 anos nesse negócio, eu sei o que escrever. Custa muito, sim, custou 40 anos e eu quero usar agora esses 10 minutos numa outra coisa para mim. Perfeito. Então, assim, é sempre uma coleção de coisinhas pequenas que acabam tirando de você 2 horas do seu dia todo dia, 3 horas do seu dia todo dia, o seu fim de semana. Porque você quer atender alguém que tem um pedido legítimo, justificável, bonito, mas desculpa, eu vou ter que dizer mais não. E eu acho que sim, eu vou ser uma pessoa muito bem-sucedida quando eu conseguir dizer todos os nãos que eu quero, sem ficar constrangida e poder dizer sim a todos os momentos que eu quero guardar para mim, para minha vida e para o que é realmente essencial para mim. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem seu erro. Só que às vezes esse erro a gente acaba agradecendo por eles terem acontecido, porque te ensina muito, te ensina mais do que um MBA. Qual um erro na sua carreira que hoje você fala graças a Deus que ele aconteceu? Olha, é difícil dizer na minha carreira, mas eu poderia dizer que meu primeiro casamento foi um erro que me ensinou muito sobre trabalho. Ah, Por quê? Porque eu aprendi muito sobre coisas que eu não deveria fazer observando. E aprendi muito sobre construção de autoestima em situações adversas. E eu acho que você usa muito isso no trabalho. Eu acho que no trabalho, assim, eu tenho uma tranquilidade assim com essa coisa de carreira, porque eu olho para trás e falo assim, nossa, parece que eu sabia onde os tijolinhos estavam indo e se encaixando, sabe? Aconteceram coisas muito mágicas assim na minha carreira, muito que tinham que ser naquela hora, daquele jeito. Quando eu fui para Londres, eu passei talvez um dos piores anos da minha vida, porque sabe assim, aquele ano em que só faz um dia de sol em Londres? Foi um desses anos. Então eu me sentia muito mal, assim, muito tristonha o tempo inteiro, um pouco arrependida de estar ali. O escritório estava numa fase muito difícil. E assim, a alternativa era dizer não quero ser correspondente, eu não faria isso. Eu iria, mesmo se fosse uma situação mais difícil, num lugar mais difícil. Mas foi um ano muito difícil na minha vida. Muito, muito. Então, eu acho que eu aprendi muito com aquele ano que foi muito difícil. Não considero isso um erro exatamente, mas foi um ano bem difícil para mim. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário? Eu vou passar os livros de carreira e vou me concentrar nos livros que eu li sobre felicidade. Legal. Todos os livros que eu li sobre felicidade me entregaram alguma coisa muito importante sobre carreira. Como é que você constrói felicidade?
primeiro você tem que saber identificar ela, não é um processo simples. Construir felicidade não é assim, haha, tomar uma cerveja com os amigos na praia no fim de semana. Construir felicidade de maneira permanente é estabelecer prioridades muito claras na vida e ter um objetivo maior. Eu não gosto da palavra propósito, porque eu acho que ela está meio batidona, assim, meio surradona, coitada. Mas é você ter algo que te faz bem em caráter permanente e poder mirar nisso, sabe, lá no fim da sua vida. Todos os livros que eu li sobre felicidade, eu tenho pilhas de livros sobre felicidade em casa, me trouxeram alguma coisa boa nesse sentido. E eu acho que assim, qualquer coisa, qualquer título que você comprar sobre felicidade vai te impulsionar na carreira. Tem um livro que não tem a ver com felicidade, mas eu acho que tem muito a ver com felicidade, que é A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar é um livro pequeno, simples. É basicamente um diálogo entre duas pessoas, que se eu contar quem são, estraga a surpresa do livro, mas ele fala exatamente sobre isso. Precisa ter muita coragem para você não agradar, para você fazer o que não se espera de você. Esse é um livro meio que para a vida. Ele não é um livro de carreira, mas você aplica muito na sua carreira. E ele é curto, é simples, é fácil. E o título diz muito sobre ele. A Coragem de Não Agradar. Vou ler, com certeza. Acho que... Aí você perguntou um filme? Sei lá, um filme. Ou uma série que você esteja vendo. Tem um filme que eu gostei muito, muito, muito. Já dá para ser considerado um filme antigo, porque ele é baseado num livro que eu gostei muito, que se chama As Horas, The Hours. O livro é muito bom e é um dos roteiros adaptados mais legais que eu já vi. Ele é meio antigo, não deve ser fácil de achar, mas é um dos filmes que falam muito comigo. Assim, se você não viu ainda, assista o TED da Brené Brown sobre vulnerabilidade. Muito bom. Ele abre o seu campo de visão para outras coisas. Eu não acho que ficar expondo vulnerabilidade o tempo inteiro é saudável nos dias de hoje, mas eu acho que você compreender que o seu lado vulnerável pode ser muito mais forte do que você pensa é muito saudável, sim. Amei. A gente chega ao fim da nossa carona. Ana Paula, eu gostei muito de te entrevistar. Muito obrigada. Eu também gostei muito da entrevista. Você, assim, é um símbolo para tantas mulheres. E eu acho que a mensagem que mais fica para mim de hoje é a da mudança. A da liberdade da mudança. Da liberdade da gente ser quem a gente quiser. No momento que a gente quiser. E eu te agradeço por isso, porque eu acho que vai inspirar muita gente que está assistindo. É isso, a gente tem que ter um compromisso muito sério com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Perfeito. Se você não for feliz, você não vai fazer ninguém feliz. Muito bom. Obrigada. Eu que te agradeço. Obrigadão. De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Aê.